7h, 1 em Manaus. Hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2021. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. A partir de hoje começa a vacinação para o público com 20 anos de idade, 21 anos de idade e 22 anos de idade. E ainda mais de 60% da população adulta já está vacinada com a primeira dose na capital. E mais, Prefeitura anuncia dia D da vacinação contra a influenza com mais de 400 postos na cidade. Governo do Amazonas reduz restrição de circulação e altera horário de comércio e serviços. Na Zona Franca de Manaus, produção de motocicletas cresce 45% no primeiro semestre de 2021. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema. Ivanildo Pereira vai trazer as novidades para o fim de semana na coluna Cine 7. Você também fica bem informado sobre o trânsito na cidade e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as principais manchetes dos jornais do país. A gente confere agora o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: Bolsonaro desafia CPI e se nega a explicar denúncias da saúde. O presidente responde com xingamento à cobrança sobre negociação de vacina. E ainda, Pacheco pede bom senso e menos valentões. O ministro Braga Neto, do Ministério da Defesa, e o comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, conversaram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar dissipar tensões. Pacheco considera superado o episódio envolvendo o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD-AM. Nós só vamos superar definitivamente se houver menos valentões e mais gente de bom senso, disse. E ainda aqui entre os destaques na capa do jornal Estadão, a empresários, Guedes propõe tirar maldades de pacote do imposto de renda. O ministro Paulo Guedes, da Economia, acenou com a retirada do que empresários definiram como maldades da Receita na proposta apresentada para reformular o imposto de renda. E também a ANS determina redução de preço em plano de saúde. Ciência mede peso de fator genético na reação à Covid. São alguns dos destaques do jornal Estadão. E agora a gente vai continuar, porém falando do jornal Folha de São Paulo dessa sexta-feira. A gente começa aqui falando sobre a reprovação de Bolsonaro, que vai a 51% e bate novo recorde. Maioria prevê presidente desonesto, falso, despreparado, autoritário e pró-ricos, aponta a Datafolha. A reprovação a Jair Bolsonaro atingiu 51% maior índice nos 13 levantamentos do Datafolha, desde que o presidente assumiu o governo em janeiro de 2019. E também entre os destaques dessa sexta-feira, a gente fala aí sobre Planalto recorrer a rachas, depois da prisão da CPI. Auxiliares de Jair Bolsonaro veem arbitrariedade na prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde e esperam racha na CPI da Covid. Outro destaque também é sobre Lewandowski atacar debate de regime semipresidencial. O magistrado chamou a ideia proposta por colegas de Supremo e pelo ex-presidente Michel Temer. E ainda
Haiti prende mais suspeitos de assassinar o presidente do país. Autoridades do Haiti prenderam mais suspeitos de terem assassinado o presidente. Aí, o número de capturados chegou a 6 ao total. Esses foram um dos destaques do jornal Folha de São Paulo dessa sexta-feira. Agora são 7h07 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar e comentar na nossa transmissão. Se for aqui de Manaus, coloca aí o nome do bairro de onde você nos acompanha. A gente sabe que muitos internautas também acompanham a programação de municípios do interior do Amazonas, de outras cidades, capitais brasileiras e até mesmo de outros países. Agora vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: acuado, Bolsonaro perde a linha. Caguei para a CPI. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense: acredite, planos de saúde vão custar menos. Redução de 8,19% nas mensalidades de planos individuais e familiares foi decidida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O percentual reflete a queda nas despesas assistenciais do setor no período de maio de 2021 a abril de 2022, em consequência da pandemia. Decisão vai beneficiar cerca de 8 milhões de usuários. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense: incerteza na inclusão de escolas no 5G. Ministério das Comunicações considera inoportuno alterar a minuta do edital de leilão da nova tecnologia para englobar as escolas públicas. Mudança, dizem, pode provocar atraso na licitação. Rabesh. E ainda, agora a gente continua aí falando dos destaques, porém, do jornal O Globo dessa sexta-feira. Começamos falando aí sobre uma lei, né? Não temos intenção de proteger quem está à margem da lei. Comandante da FAB critica presidente da CPI e diz que nota trazia alerta às instituições. O tenente brigadeiro do ar, Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, disse ao Globo que as Forças Armadas não são lenientes com desvios nem administrativos, nem de comportamento sobre a nota dos comandantes. E mais, presidente tem rejeição de 51% maior do mandato. Pesquisa Datafolha mostra que, em meio ao avanço da CPI, rejeição ao presidente Bolsonaro atingiu um índice mais alto desde o início do seu mandato. E mais, Bolsonaro não vai responder ao ofício de CPI. Em um movimento político, a cúpula da CPI da Covid enviou carta ao presidente Jair Bolsonaro e inquirindo sobre o aviso do deputado Luiz Miranda. Mais destaques aí do jornal Globo dessa sexta-feira: briga de cepas gera incerteza de cenário no país. Após variante britânica e sul-africana não avançarem no Brasil, cientistas monitoram a variante Delta, principalmente durante o predomínio da gama. E mais, com 50% de vacinados, Rio de Janeiro alivia hospitais. Aí, destaques do jornal Globo de sexta-feira. Tiago? Agora são 7h10 em Manaus. Vamos aqui conferir os destaques do jornal Extra, que traz como manchete principal: planos de saúde ficam até 8% mais baratos. Que bom! A Agência de Saúde determina a redução das mensalidades pela primeira vez. E ainda, rejeição acima de tudo. É uma pesquisa que fala sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pesquisa Datafolha mostra que a reprovação ao governo Jair Bolsonaro chegou a 51%. A pior marca registrada desde o início do mandato do presidente, que também foi muito mal avaliado em uma série de atributos. Aí tem aqui alguns números.
66% é autoritário, 52% é desonesto, 28% é democrático, 38% é honesto, 58% é incompetente, 36% é competente, 57% é pouco inteligente e 39% é muito inteligente. A margem de erro é de 2 pontos. E ainda aqui entre os destaques na capa do Jornal Extra, continuem orando. Transferido para hospital em Copacabana, o ator Luciano Zafi, de 52 anos, segue em estado grave após cirurgia. A Sasha pediu mais orações, para que não dá para ler. Para o pai, diagnosticado com Covid pela segunda vez. Esses são alguns dos destaques do Jornal Extra. E agora a gente fala aí sobre os destaques do Jornal 0 Hora de sexta-feira. Bolsonaro desembarca hoje no Rio Grande do Sul para a série de compromissos na Serra e na região metropolitana. E ainda, estados diminuem o intervalo entre doses para conter as novas variantes da Covid-19. Piratini iniciou as discussões nesta semana com especialistas da Prefeitura de Porto Alegre. E ainda nos destaques dessa sexta-feira do Jornal 0 Hora, parques à espera de parceiros. Com a aprovação em primeiro turno na Assembleia, avança o projeto que permite a concessão de unidades de conservação estadual à iniciativa privada. São 5 áreas verdes, como o Jardim Botânico de Porto Alegre. Esses foram dos destaques dessa sexta-feira e a gente continua levando informações para você aqui no Jornal da Cidade. Trânsito. Agora são 7h14 em Manaus. Vamos com a primeira participação da Edila Chaves, que vai trazer informações para a gente sobre o trânsito da cidade. Bom dia, Edila. Bom dia. Olha, nesse momento a nossa equipe está na estrada da Ponta Negra, o trânsito está fluindo muito bem, nós passamos pela Avenida Torquato Tapajós, já está ali com um trânsito também bastante rápido, não temos aquela questão de demora, no decorrer do trajeto. Olha, gente, a nossa equipe agora está mais focada mesmo na operação que está acontecendo em Manaus, a Operação Garimpo Urbano. Essa operação que ela é do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime com o apoio operacional da Polícia Federal. As informações preliminares até o presente momento é que em Manaus estaria acontecendo hoje 4 pessoas já estariam ali sendo alvo, sendo elas um delegado e 3 policiais civis. Ela está acontecendo simultaneamente com o apoio operacional da Polícia Federal no interior do Pará. A nossa equipe vai trazer mais detalhes no nosso quadro de polícia. Essas são as informações preliminares que temos a passar. Então, Edila, foram expedidos aí mandados, mandados de prisão temporária, de busca e apreensão também, aqui em Manaus e no interior do estado. Exatamente, Thiago. Nós estamos ainda apurando os fatos aqui. Vamos entrar já. Olha, nesse momento, já vamos passar a vocês as informações de que iremos entrar em live, onde traremos mais detalhes. Está certo, Edila. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a Edila volta fazendo aquele resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada, Então, olha só, estão sendo cumpridos aí mandados de prisão temporária, de busca e apreensão, tanto nesta capital como no interior do Amazonas e ainda no interior do estado do Pará. A Edila já levantando todas as informações. Já ela entra em live pelo site imediato e ela vai detalhar para você toda essa operação, essa ação deflagrada na manhã de hoje pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, que deflagrou a Operação Garimpo Urbano com o apoio operacional da Polícia Federal. Muito bem. Agora são 7h16.
Daqui a pouco a Edila, ela vai aí trazer os nomes, né, desses alvos dessa operação. Ela ainda está apurando e vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Agora são 7h17 em Manaus. Trânsito. O tempo hoje. A previsão de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora vamos falar sobre Covid-19. O Brasil registrou 1.733 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 530.344 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.451, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. É o 12º dia seguido de queda nesse comparativo. O Amazonas registrou o diagnóstico de 701 novos casos da Covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeire Costa Pinto, divulgados nessa quinta-feira. Com isso, sobe para 406.310 o total de casos da doença no estado. Foram confirmados ainda 6 óbitos por Covid-19, todos ocorridos na quarta-feira, elevando para 13.361 o total de mortes no estado. Ainda segundo o boletim, o estado tem 44.245 pessoas com diagnóstico da Covid-19, sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde. Agora vamos falar de coisa boa, vacinação, viu? Vamos atualizar aí para você a vacinação no país contra a Covid. Os brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a doença e estão imunizados aí são 13,90% da população. São 29.442.320 pessoas vacinadas. É isso mesmo, Rabesh. A primeira dose foi aplicada em 81.914.149 pessoas, o que corresponde a 38,68% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são mais de 111 milhões de doses aplicadas desde o começo da vacinação em janeiro. A partir de hoje, pessoas com 20 anos ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19. A ampliação da idade, que contempla 20, 21 e 22 anos de idade, contará com o aumento da estrutura de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no horário de vacinação, para garantir celeridade e eficiência na nova etapa. A Censa está organizando a logística para vacinação nesta sexta-feira, ampliando a quantidade de postos de imunização. Além dos 7 tradicionais em todas as zonas da cidade, mais 3 unidades básicas de saúde por zonas, totalizando aproximadamente 20 postos de vacinação. Nessa sexta-feira, todas as pessoas acima dos 20 anos de idade poderão procurar um dos postos de saúde e vacinação aqui na capital entre 9 e 18 horas e se vacinar com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, apresentando documento com foto original e um comprovante de residência com cópia. É muita atenção que vou informar agora para você os pontos de vacinação. Vamos lá, Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4, que fica na zona leste da cidade. Parque Municipal do Idoso, na zona centro-sul. Estúdio 5 Centro de Convenções, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Clube do Trabalhador do SESI, na zona leste. E Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, que fica no bairro Cidade Nova, zona norte.
Esses que eu informei agora são apenas para pedestres, para a vacinação drive-thru. Exatamente. Agora a gente fala aí para você sobre os outros postos de vacinação disponíveis para essa sexta-feira aqui na cidade. Poderão ser consultados nos sites oficiais da Prefeitura e da Censa, além das redes sociais em perfis sociais, Facebook e Instagram. Vale lembrar que, diante disso, existe até lá a quantidade de pessoas, chamado filômetro nesses sites. Fique atento, viu? Bom, eu tinha lido aqui, Rabesh, os locais para vacinação para pedestres. Para a vacinação em sistema drive-thru, temos Centro de Convenções de Manaus Sambódromo, na Zona Oeste, Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus, que fica ali na Avenida Constantino Neri, bairro Flores, São próximos. O Sambódromo é próximo, praticamente ao lado do Centro de Convenções Vasco Vasques. Ainda falando sobre vacinação, o horário de atendimento à população das ações simultâneas do Mutirão Vacina Amazonas deste sábado foi ampliado. A campanha vai estar sendo realizada no interior do estado. O objetivo é alcançar mais de 28 mil pessoas a partir de 18 anos de idade, nos municípios de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Atumã. Ao todo, são 15 postos nos 5 municípios. Tiago? Muito bem. A vacinação vai ocorrer das 8 às 18 horas em Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Atumã. Em Iranduba, a ação inicia às 7 horas e vai até às 18 horas. Já em Itacoatiara, os postos de vacinação da sede do município atenderão em horário de 8 da manhã às 18 horas. Na zona rural, a vacinação será de 8 da manhã às 17 horas. Em Itacoatiara serão 8 postos, com um em modo drive-thru na Praça da Matriz. Em Iranduba, por conta da cheia dos rios, um drive-thru fluvial voltado para os canoeiros estará em operação. O objetivo dos mutirões simultâneos é alcançar mais de 28 pessoas a partir dos 18 anos nas 5 cidades. Com essas novas ações, a campanha realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado vai totalizar 10 municípios beneficiados. Unindo todos os profissionais de saúde envolvidos entre equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, prefeituras municipais e outros órgãos, a campanha contará com a atuação de 696 pessoas nos 5 mutirões. A estrutura disponibilizará 15 postos de vacinação, dos quais 9 postos para pedestres, 4 postos no modo de drive-thru e 2 postos nas 2 modalidades. Para saber os pontos de vacinação em cada município, basta acessar o site imediatoonline.com.br. Jornal da Cidade. Agora são 7 horas e 25 minutos em Manaus, ainda falando sobre a pandemia do novo coronavírus aqui no estado. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 do governo do Amazonas reduziu para o intervalo de 1 às 5 horas o período de restrição de circulação de pessoas no estado. O novo decreto, que entra em vigor na segunda-feira com prazo de 15 dias, permite funcionamento de teatros e altera horários de segmentos do comércio e serviços. As mudanças foram definidas nesta quinta-feira após reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 com representantes dos órgãos de controles e demais poderes. De acordo com o governo, atualmente a taxa de ocupação de leitos clínicos para pacientes diagnosticados com Covid-19 é igual a 41% e a dos leitos de unidade de terapia intensiva é de 59%. A taxa de transmissão está em 0,96. Isso significa que de cada 100 diagnosticados com a doença,
poderão transmitir para outras 96 pessoas. A situação é de estabilidade. Essa taxa, quando está acima de 1, representa alta transmissão. A média móvel de casos no estado representa aí uma redução de 12% no Amazonas. A queda é ainda maior em relação ao interior, 27%. Na capital, a média móvel de casos diminuiu 4%. Já a média móvel de mortes reduziu 29%. Em Manaus, essa média é estável e no interior é de 47%. A abertura do comércio em geral, supermercados, restaurantes, lanchonetes, bares e similares está permitida até meia-noite. O funcionamento desses estabelecimentos aos domingos também está permitido. As academias, a partir de segunda-feira, poderão funcionar aos domingos e as aulas coletivas podem ocorrer somente ao ar livre. Os eventos sociais estão limitados a 50% da capacidade do local, mas não podem exceder a lotação máxima de até 200 pessoas. O comitê definiu ainda que os eventos sociais podem ter duração máxima de 4 horas, respeitando o horário de restrição de circulação. A restrição de crianças menores de 12 anos de idade nos cinemas está suspensa a partir do próximo decreto e os teatros podem funcionar obedecendo os protocolos sanitários. Em relação ao transporte intermunicipal, está suspensa a necessidade de autorização prévia da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas. Jornal da Cidade. 7h28 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar e comentar na nossa transmissão. Tem como interagir agora aí com os seguidores da página do Site Imediato no Facebook, Rabes, que acompanham o Jornal da Cidade? Tem sim, o pessoal já está aqui comentando, já vejo que tem compartilhamentos também, viu? Mandar um abraço aqui para o pessoal que está conectado no Jornal da Cidade desta sexta-feira. Anderson Pietro Coelho, mandando muito bom dia aqui pra gente. Ney Ramos está aqui também. Ana Maria Gato, bom dia para você, Ana Maria. Néa Magalhães, bom dia a todos. Ismael Silva está aqui conosco. Sivaneide Gomes está aqui conosco também. Mandar um abraço para o pessoal que faz a operação do Jornal da Cidade. John, que está aqui operando o jornal, né? E também o nosso produtor, Jonatas. Tem também o Pablo e o Marquinho, que está todo mundo aqui nos apoiando durante esta manhã de sexta-feira. Todo mundo trabalhando para levar informação para você. E a gente continua, né, Thiago? A gente segue falando sobre saúde, vacinação. Outra vacinação muito importante, o dia D de vacinação contra a influenza será realizado no próximo sábado e terá 422 postos distribuídos por toda a cidade, funcionando das 8 às 16 horas. Notícia boa, viu? A ação tem como objetivo aumentar a cobertura da campanha, cuja meta é imunizar 90% do público-alvo dos 17 grupos prioritários definidos aí pelo Ministério da Saúde, que em Manaus corresponde a 642.003 pessoas. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que até essa quinta-feira, apenas o grupo de gestantes e puérperas, que são aquelas mães com até 45 dias pós-parto, havia alcançado a meta. Para facilitar o acesso de quem ainda precisa aí recorrer, né, e receber a vacina, haverá postos em todos os bairros, incluindo postos volantes, supermercados, igrejas, farmácias e drogarias, associações comunitárias, unidades básicas de saúde, lanchonetes, bancas de jornais, entre outros pontos onde haja grande circulação de pessoas. A lista pode ser consultada no site da Censa. A campanha de vacinação contra a influenza foi iniciada no dia 12 de abril deste ano, com a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem, além das gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. A secretária de Saúde, Chádia Frache, orienta que quem quer pertencer a esses grupos e tiver tomado a vacina contra a Covid-19 deverá aguardar um intervalo de 14 dias entre os 2 imunizantes. Para receber a vacina contra a gripe é preciso apresentar a carteira de vacinação, um documento de identificação original com foto, contra-cheque ou a carteira de trabalho que comprove o vínculo empregatício. Os caminhoneiros devem levar a Carteira Nacional de Habilitação CNH, categoria D ou E. Ontem, na Câmara de Manaus, os vereadores discutiram sobre o desenvolvimento da zona rural de Manaus. Entre os temas estavam a educação, infraestrutura e turismo. Vamos discutir sobre isso com o vereador Lissandro Breval, que está na linha agora, né, Tiago? Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia toda a equipe, bom dia aos ouvintes. Vereador, explique para a gente sobre a importância da frente. Bem, a frente foi criada principalmente, Tiago, para a gente trazer a discussão sobre ações para desenvolver a questão das comunidades em torno de Manaus, né? Nós temos um cinturão verde produtivo e que pode, com a devida atenção, com as devidas ações, desenvolver muito mais, trazendo emprego e renda. Então, o objetivo dessa frente, principalmente, é discutir ações e levar isso ao poder municipal e trazer também poder estadual e por que não, poder federal, para a gente tomar decisões e identificar quais são os gargalos dessas comunidades. Nós temos aqui um grande número de produtos que ainda são trazidos de fora e que poderiam estar sendo produzidos aqui, gerando emprego e renda. Então é uma questão até econômica, né, e de desenvolvimento aí dessas comunidades. Certo, também participaram aí lideranças e representantes dessas localidades, né, Rodoviária e Ribeirinha aqui de Manaus. Sim, tiveram algumas lideranças das comunidades, né? E assim, os desafios são enormes, né? Você veja, nós temos comunidade que 6 horas de lancha rápida ainda é Manaus, né? Então é preciso construir aí um plano de ação com a prefeitura para que a gente possa aproveitar essas áreas, não só na questão produtiva, mas a questão do turismo, a questão saber como está a educação nessas áreas, saber como é que está a questão de infraestrutura, né? Muitas áreas ainda sem saneamento, muitas áreas sem água potável. Então é um grande desafio. A prefeitura tem um olhar especial aí para esse tema, e a Câmara Municipal está dando sua parcela de contribuição. Eu vim do setor primário, trabalhei muito com o setor primário, né, à frente da ADS, passei 5 anos como presidente da ADS, e então sei a importância e principalmente de a gente formar esses núcleos econômicos aí para essas comunidades. Pois é, eu vi aqui que o líder da área ZF4, o Israel Feitosa, abordou a questão da regularização fundiária das terras da zona rural da capital. Outro tema é defendido pela Frente Rural, né? Ele relacionou as barreiras encontradas por falta de titularidade definitiva das terras. Segundo ele disse, estamos há mais de 30 anos e muitos não têm
o título da própria terra. O discurso dos órgãos responsáveis precisa sair do papel e ir para a prática. Comentou aí o Israel Feitosa, vereador. Sim, isso é muito importante. Veja bem, o produtor rural, o pequeno produtor, para conseguir crédito, ele tem que ter a documentação da sua terra, né? Para ele fazer um projeto, para ele estar legalizado perante aos órgãos, ele tem que ter a documentação da sua terra. É o requisito principal, né? Então, isso aí se arrasta. Existem questões federais aí, que muitas áreas são áreas federais, que é o distrito agropecuário da SUFRAMA. É uma situação com muitas nuances aí para ser tratada juridicamente, e a frente está para discutir isso aí, e vamos junto a SUFRAMA discutir também nesse momento, né, saber o que está sendo feito. A gente já sabe que o Ministério Público Federal também está envolvido nessa ação. Então, eu acho que essa frente vem para, principalmente aí, junto com a Comissão de Agricultura da Câmara e junto com os outros órgãos, tentar dar um apoio para essa atividade tão importante que é a agricultura familiar. Certo. A gente fala com o vereador Lissandro Breval sobre a criação, o lançamento oficialmente da Frente Parlamentar em Defesa da Zona Rural Rodoviária e Ribeirinha de Manaus, de autoria da vereadora professora Jaqueline, do Podemos. Mas o vereador Lissandro, ele tem um projeto. O seu projeto visa a regionalização da merenda municipal, é isso? Explique para a gente sobre esse seu projeto. Sim, o projeto já está tramitando, projeto de lei 184. O que significa? É o embasamento legal do poder municipal poder fazer um chamamento público para produtores rurais da agricultura familiar, né? O que significa? Significa que o mamão, a macaxeira, a polpa produzida em torno de Manaus, e aí é um requisito básico, estar na cidade de Manaus essa produção, vai ter condições de vender para a Secretaria de Educação, né? Nós já temos aí, em paralelo a isso, um projeto muito vitorioso do estado do Amazonas, né, que é o PREME, Projeto de Regionalização da Merenda Escolar, e nós estamos trazendo essa experiência para o Poder Municipal, que aí com certeza vai ser mais economia para o produtor, né, que ele vai ter garantia de venda, mas com certeza mais qualidade na mesa do aluno, né? Nós temos aí uma experiências passadas que o aluno só comia enlatado, né? Então, já fomos com o prefeito Davi Almeida, ele entende a importância disso aí, vai colocar a merenda no café da manhã e o almoço, né, o lanche. Então a gente está dando muita atenção a isso, e com certeza aí nós vamos ter pelo menos aí de 1.000 a 2.000 produtores beneficiados. Mas assim, como os produtores vão escoar essa produção, vereador? Vão fazer essa distribuição? Tem também ações voltadas para melhorar os ramais, né? Sim, eu faço parte da Comissão de Agricultura e nós já estamos tendo, né, ações da Prefeitura, no caso o ramal da cooperativa, que tem bastante pau rosa. Recentemente foi feito quase 80 quilômetros lá. É importantíssimo isso, e é importantíssimo frisar também que a Secretaria de Educação Municipal, ele já tem uma logística para a merenda, e essa logística pode ser adaptada para pegar essa produção, né? Então, participei já de um projeto como esse, eu sei o quanto é importante essa garantia aí de produção, né? Essa garantia de compra é muito importante para o produtor, faz com que o produtor produza mais, que o produtor contrate pessoas, né? E principalmente, né, que essa economia vá para as comunidades. Com certeza. Né, que gere emprego e renda lá. Então ele vai desenvolver a atividade dele lá
e com certeza gerar mais emprego. Está certo, vereador. Obrigado pelas suas informações. Parabéns aí pela iniciativa, pela a sua participação, sua atuação no Poder Legislativo Municipal, na Câmara Municipal de Manaus e fora da Câmara também aí nas comunidades. Obrigado. Bom dia para toda a equipe aí. Ótimo trabalho. Bom dia. O da cidade. Agora são 7h42 em Manaus, Rabesh. Notícia boa, viu, Tiago? A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus chegou a 568.863 unidades no primeiro semestre do ano, o que corresponde ao aumento de 45% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a produção totalizou 392.217 unidades. O balanço foi feito pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abracico. Segundo a entidade, no mês de junho foram produzidas 105.450 unidades, 1,6% a mais do que em maio e 35% a mais do que em junho de 2020. Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Fermanhan, o setor mantém seu ritmo de recuperação de forma consistente. A estimativa atual é a de que sejam produzidas mais de 1 milhão de motocicletas neste ano. Vamos te atualizar agora sobre a maior cheia da história do Amazonas. O Rio Negro continua descendo. Falamos ontem sobre a Avenida Lourenço Braga, que teve um trecho liberado, que estava completamente coberto pela água que surgiu ali por meio das galerias. Logo, logo, a prefeitura estará removendo as pontes no centro da cidade, em algumas ruas que também foram tomadas pelas águas por conta da cheia do Rio Negro, e pontes foram construídas para garantir o acesso da população, pedestres, consumidores, trabalhadores da área. E o rio continua descendo. Hoje a cota de alagação é de 29 metros e 77 centímetros. Então, nas últimas 24 horas, o Rio Negro desceu 3 centímetros. Até agora, o rio já vazou 25 centímetros neste momento. Polícia. Vamos voltar a falar com a repórter Edila Chaves, que traz mais informações pra gente. Mais uma vez, bom dia, Edila. Quais são as informações que você tem agora? Bom dia, Tiago. Olha, nesse momento a nossa equipe permanece ainda em frente ao Ministério Público. E agora falando sobre os causos de ontem, nós temos o caso de Carlos da Silva Oliveira, de 29 anos. Ele foi preso quando estaria fazendo mais uma vítima dentro de um cartório no bairro de Adrianópolis. Ele seria nada mais, nada menos que um estelionatário. As informações foram repassadas à equipe do delegado Fabiano Rosas, do 7º Distrito Integrado de Polícia, onde colocou que Carlos estaria sendo ali o autor de vários golpes de venda de imóveis, pelo menos ao todo de 14 casos, lesando a princípio 7 vítimas, porque as vítimas posteriores, consequentemente, após as informações, irão aparecer. Temos ali, então, neste meio tempo dessas 7 vítimas, foram em torno de R$500 mil a essas pessoas. Após verificarem que realmente Carlos estaria agindo de má fé da seguinte forma: ele pegaria o imóvel e faria a venda para 2 ou 3 pessoas do mesmo imóvel, até chegando ao ponto de ser literalmente identificado, e a partir daí as investigações iniciaram e ele foi preso durante a tarde de ontem. Ele irá responder pelo tal famoso 171, né? Tem até uma música já referente a este artigo 171, criado em 1940, onde obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Então, atenção, gente, desconfia aquela velha história, né?
fica muito fácil, acho meio de dificultar, porque depois o dificultado fica você. E a respeito da operação onde nós estamos acompanhando neste momento, a Operação Garimpo Urbano, onde o alvo são, infelizmente, pessoas do meio da Secretaria, né, de Segurança do Estado do Amazonas, entre eles o secretário da Secretaria de Inteligência da SSP, o delegado Samir Freire, ele que, obviamente, pelo cargo onde assume, seria o braço direito, então, do secretário de Segurança, né, Osmar Bonato, ele acaba de ser preso durante a Operação Garimpo, ela que foi feita através do Ministério Público, onde o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Federal, com apoio operacional, estão cumprindo, são em torno de 4 mandados de prisão temporárias, 10 mandados de busca e apreensão. Lembrando que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, houve uma prisão em flagrante de Josiel. Ele seria um servidor da segurança, ele seria servidor da secretaria e estaria em mãos de um revólver. E este revólver não tendo nenhum tipo de documentação, então ali foi ligada o cumprimento de mandado de prisão e essa prisão foi em flagrante. Seria mandado de busca e apreensão, mas acabou tornando-se prisão em flagrante. Já Adriano Friso e André Silva Costa, policiais civis, estão como foragidos dessa operação. Presos estariam, a princípio, delegado Samir Freire, Jardim Belo, policial civil, e Josiel, que seria um servidor da segurança. A nossa equipe está recebendo uma informação aqui, deixa eu confirmar, para poder trazer durante essa transmissão junto à rádio mais uma confirmação aqui de mais prisões. Só um minutinho que eu já vou para confirmar para você. Tá bom. Olha, gente, a Edila, ela fala sobre a Operação Garimpo Urbano, deflagrada na manhã de hoje pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado GAECO, com apoio operacional da Polícia Federal. A operação em questão, a Edila já mencionou, tem como objetivo coibir a ação de agentes públicos ligados a órgão de cúpula da segurança pública do estado do Amazonas. Olha, acabamos de confirmar aqui, viu, Tiago, que o delegado Samir já está em acompanhamento da equipe da Polícia Federal, ele que teria sido preso em sua residência no condomínio Ponta Negra 2 e que estariam já a caminho aqui do Ministério Público. Chegando, obviamente, a nossa equipe irá abrir você no momento dessa chegada e ali então aguardar mais detalhes, onde a nossa equipe se faz presente para apurar. Edila. Oi. E esses agentes estão sendo acusados supostamente de subtração de ouro, né? Mediante graves ameaças dirigidas aos transportadores desse referido metal. Olha, seriam em torno de 600 quilos pelo que passaram preliminarmente. E a outra informação que se tem sobre este caso é que eles também seriam suspeitos de arroxo, né? Que é uma verbalização utilizada no meio policial, onde policiais acabam cometendo ali um crime de força maior mediante o seu fardamento. Então, isso é que está sendo repassado agora. A nossa equipe está apurando detalhes sobre este caso, né, onde, infelizmente, temos ali pessoas que eram para estar ao lado da população e estariam agindo de forma errônea. Lembrando que, durante as matanças que ocorreram no mês passado, várias colocações foram feitas sobre este caso, né? Apontando ali realmente a questão da Secretaria do nosso Estado, a Secretaria de Segurança. E agora vindo à tona essa operação do GAECO. Inclusive aqui, de acordo com o Ministério Público, apura-se, né, Edila, o monitoramento e abordagem das vítimas mediante o uso de estrutura pessoal
e de Expertise da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, a SEAI. Você sabe dizer se a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas já emitiu nota sobre essa operação aí, com os seus esclarecimentos? Olha, até o presente momento eu não recebi aqui nenhuma nota. A única nota mesmo que nós chegamos a receber seria realmente do Ministério Público Estadual, né, onde eles nos trouxeram ali detalhes sobre o que seria a operação, mas da Secretaria de Segurança mesmo ainda não. Essa operação ela está ocorrendo também no município de Rio Preto da Eva, viu? E em municípios do Pará. Nós temos essa informação, inclusive participando também, nós temos ali o DRCO, né, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, nós temos também o Grupo da Força Especial de Resgate e Assalto, temos vários apoiadores que nos repassaram. Isso ainda trazendo detalhes sobre este caso. Parece-me que o município que também estaria recebendo essa operação seria o município de Rio Preto da Eva, mas isso a gente ainda vai confirmar, viu, gente? Nada ainda preciso, porque são especulações. O Ministério Público apenas nos enviou quantos cumprimentos de mandados eram e o que seria a operação. Somente isso. Pois é, são acusações muito graves, muito sérias, né, Edila? Está certo, Edila. Obrigado pelas suas informações. Mais uma vez, a Edila, que vai continuar aí à frente dessa ocorrência para trazer para você, seguidor da página do Site Imediato no Facebook, todas as informações sobre essa operação, a Operação Garimpo Urbano. Polícia. E agora na capital amazonense são 7h53. Continuando com as notícias aqui, ontem nós discutimos no site O Poder sobre uma investigação do Ministério Público em relação a gratificações pagas pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Aí o laudo técnico apontou a concessão ilegal de gratificações por produtividade de até 500% sobre o valor da remuneração regular a 11 servidores da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, entre 2013 e 2019, que detectou também que 5 funcionários que receberam tais gratificações estavam ligados ao ex-prefeito Arthur Neto e 6 funcionários tinham ligações com Lourenço Braga, ex-secretário da pasta em questão. Conforme a promotora de justiça, as gratificações também foram disponibilizadas para alguns servidores que estavam afastados das funções e não existia solicitação legal para gratificação. Segundo o laudo técnico do Ministério Público do Amazonas, o prejuízo ao erário municipal chegou ao montante de R$ 1.022.525,02. A Promotoria de Justiça decidiu, então, o ressarcimento do valor ao município, sendo R$ 580.981,35 pagos pelo ex-prefeito Arthur Neto e mais de R$ 441 mil pelo ex-secretário da Casa Civil, Lourenço dos Santos Pereira Braga. O presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Sinésio Campos, solicitou o envio do processo de cassação contra a deputada Joana Dark para análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa Legislativa. A parlamentar é investigada por quebra de decoro parlamentar por ter acusado, no ano passado, compra de votos para a eleição da mesa diretora, incluindo o presidente da Alean, Roberto Cidade. A parlamentar é investigada e o relator do processo, o deputado Dermilson Chagas, informou que Sinésio pediu para voltar para a CCJ para dar um parecer a favor ou contra ela, pela admissibilidade do processo contra a deputada. Pois é, ele falou aqui o processo da deputada Joana, a pedido do deputado Sinésio, para dar garantia no rito dentro da Assembleia. Ele pediu para voltar para a CCJ, para dar um parecer a favor ou contra pela admissibilidade do processo contra ela.
Ele informa que abriu o prazo, comunicou o presidente, está aguardando, informou o deputado Dermilson Chagas do Podemos, que é o relator do processo. Agora vamos trazer ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no valor do charque, o famoso jabá. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do quilo do produto é de R$ 27,90 na zona leste da cidade. Meu Deus do céu, hein? O mesmo produto está com preço máximo de R$ 49,99 em um supermercado da Zona Norte. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Você vê aí na sua tela, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, os preços variados do charque aqui na capital. Meu Deus do céu, hein? Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site, viu? Para mais produtos, então é só acessar o site Busca Preço Cefaz. 7h57 na capital amazonense. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema com o Ivanildo Pereira, viu? Hoje ele vai trazer detalhes sobre os filmes que estão entrando em cartazes agora com o retorno do cinema aqui na capital. Cine 7. Com Ivanildo Pereira. Oi, Ivanildo, bom dia. Hoje é sexta-feira. Olá, bom dia, né? Sextou, como se diz, né? Sextou. E aí, quais as novidades do cinema para esse fim de semana aí? Bem, agora que nós temos lançamento, voltamos a ter lançamento do cinema, né? Estamos vendo aqui a volta, né, da Marvel, né? Que ano passado não tivemos filme da Marvel, né? Incrível, né? Passamos o ano inteiro por causa da pandemia sem. E hoje, né? Na verdade, ontem, né? Quinta-feira, dia 8, estreou aqui no cinema de Manaus o Viúva Negra, né? O filme que vai marcar a despedida da Scarlett Johansson do papel da super-heroína lá da Marvel. É um filme que os trailers já estavam rolando, né, nos cinemas lá ano passado, já estava prestes a estrear quando a pandemia aconteceu e a Marvel adiou tudo, né, em um ano. E o filme finalmente chega às telas essa semana, né, e estreia também simultaneamente no Disney Plus, né, para quem assina o Disney Plus pode assistir, né. Então é legal essa inovação, né, no modelo de lançamento, só que quem assina o Disney Plus tem que pagar uma taxazinha lá para assistir o filme agora, né, eles têm dessa, né, mas quem quiser conferir no cinema também, ou em casa, tem essa opção. Esse é um filme da Marvel muito bom, inclusive as pessoas devem assistir esse filme. Tem também um aí que já está em cartaz, que é Velozes e Furiosos, o mais esperado, né, um dos mais esperados, certo? Sim, claro, né? Já está em cartaz desde a semana passada. É legal ver, né? Os cinemas voltando a se movimentar, voltando a ter estreias. E estreias desses grandes, né, lançamentos para trazer o público de volta, né? E ajudar a movimentar a indústria, né? Voltar a movimentar a indústria. Inclusive, eles já ouvi falar aí que eles já estão até pensando em Velozes e Furiosos 10. O pessoal não para, viu? E Ivanildo, pode falar. Vai ter o décimo sim, está confirmado, né? Parece, né? Que vai ser para encerrar a saga. Parece, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, o que eles vão fazer, né? Mas isso, exatamente. Pode esperar que vai ter. Exatamente. Ivanildo, falando sobre os cinemas aqui na capital, tem uma diferença desse retorno com aquela do ano passado, né? Muitos filmes estavam estreando, muitos filmes estão estreando agora. Será que alguns foram somente para as TVs ou pode ir para o cinema, por exemplo? Tem um que a gente espera muito, eu, por exemplo, estou esperando, estou vendo como faço, que é um filme sobre a Carla Dias, né, que fez aí A Menina que Matou os Pais e também um outro que é O Menino que Matou os Pais. Filmes como este, eles vão ficar somente em TV fechada? Como é? Eu acredito, ainda não divulgaram, né, como vai ser essa série de lançamento. Esse outro lançamento que já estava mais ou menos ali na cara do gol para estrear no passado, por causa da pandemia não estreou, né? Então, eles já vão revelar como é que eles vão fazer a estratégia de lançamento. Mas eu acredito que, como é um filme que teve grande investimento, acho que ele vai ter que ir para a sala de cinema, sim, de alguma forma. Isso Talvez uma estreia primeiro na sala de cinema, de algumas semanas depois já vai para
para as plataformas. Acredito que eles devam seguir esse tipo de estratégia. Muitas pessoas ficaram esperando por esses filmes, né, que tinham aí datas para estrear, porém, devido à pandemia, inclusive esse que eu citei, ele era para ter estreado ano passado, né, em março, e aí não estreou. E também no caso de Kong vs Godzilla, como fica? É da mesma forma? Eles ainda talvez falem sobre a data? Sim. Exato, né? O Godzilla vs Kong está passando até no cinema, eu acredito, acho que em Manaus ainda não, mas ele deve vir já. E agora nesse mês de julho, acredito que na semana que vem, ele já vai estrear no HBO Max, né? Isso. Então o streaming e o cinema vão começar a andar mais de mãos dadas agora, né? O lançamento do estúdio Warner já vai direto lá para o HBO Max também, com um pouquinho de atraso, mas já chega lá daqui a pouco. E a gente aguarda, até porque já tem algumas plataformas aí que já possuem esses filmes, até mesmo dublado, né? Ô, Ivanildo, sobre as séries do final de semana, eu tava vendo aqui sobre um documentário, né? Elise Matsunaga, que foi um dos casos mais repercutidos aqui no Brasil, que ganhou holofotes aí, devido à mulher ter assassinado o seu marido aí, no ano de 2013, se não me engano. Essa é uma das séries para esse final de semana, né? Na Netflix? Isso, o lançamento aqui do fim de semana para Netflix, são 4 episódios, né, de uma minissérie documental. Eu não sei se você curte essas minisséries documentais que a Netflix faz, eu de vez em quando fico viciado neles. É muito bom, é muito bom, que nem o que já teve aqui em Manaus, né, a respeito de outra emissora que teve repercussão aí na Netflix, que foi muito bacana, essas séries criminais, né, uma coisa bem legal. Pois é viciante, né, você começa a assistir e não consegue mais parar, né, e esses 4 episódios é um formatinho legal para fazer uma maratona, né. Exatamente. É um caso muito polêmico, né, chamou muita atenção e com certeza está na lista aí para a gente assistir no fim de semana. Entendi. E sobre as séries, tem outras séries que as pessoas podem optar aí, também filmes para o final de semana? Séries, esse fim de semana tá meio parado em termos de séries, né? Tem algumas coisas ainda na HBO Max, né? Que estreou agora, então já estão trazendo umas séries novas. Tem Love Life lá com a Anna Kendrick, que é bacana também, é uma série romântica, né? Que para quem quiser estar numa pegada mais leve, mais reflexiva. Então Love Life na HBO Max é uma boa pedida. E tem um pacote de séries lá também que são bacanas, né? The Flight Attendant, Warrior, né, para quem curte ação, né, que é baseado nos ensinamentos do Bruce Lee, inclusive essa série é muito bacana, né, e vai ter uma terceira temporada, ela já teve 2, né? Vai ter uma renovação para uma terceira, e tem esse novo streaming, né, para a gente descobrir aí explorar o catálogo deles. Inclusive, no HBO Max é interessante, né, porque o Invocação do Mal 3, não sei se você sabe, já está passando aqui no cinema de Manaus, mas ele estreia hoje também no HBO Max. Então, outra questão para o fim de semana, quem quiser se assustar um pouco, né? Um pouquinho de terror. Ou quem quiser animação, também tem os Croods, né? Os Croods 2. Os Croods. Outra animação, boa lembrança, né? Tom e Jerry também estreia na HBO Max hoje, né? Então, quem quiser, tem essas 2 opções também de filme, um terror e uma animação para se divertir com as crianças, lá no catálogo do HBO Max. Então, tem essas 2 estreias também que eu gostaria de destacar. Muito obrigada, viu, Ivanildo Pereira, pela sua participação aqui, dando dicas para o final de semana de filmes aí em cartaz e também séries, viu? Muito bom dia para você. Bom dia, até mais. Tchau. Tchau, tchau. São 8h04 na capital amazonense. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade. Cine 7. Com Ivanildo Pereira. Jornal da Cidade. Agora sim, 8h05 na capital amazonense. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que é o primeiro app a aparecer, é o da nossa rádio, essa imagem que está aí na sua tela. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem o programa Imediato e o Povo com a Edila Chaves. Também não deixe de acompanhar o programa Manaus 90, o primeiro programa policial da internet,
que começa a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, com o repórter policial e apresentador Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Rabesh Mayan e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Na segunda-feira, às 7 da manhã, o Jornal da Cidade está de volta com Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Um excelente fim de semana para você e até segunda. Até.